Carpe Diem, meus amigos, Carpe Diem. Estamos aqui de volta no nosso quadro, no Carpim do Odin. E hoje a nossa reflexão vai ser sobre sonhos. Sim, isso mesmo, sobre sonhos. Vamos falar sobre sonhos que nós temos quando nós dormimos, sobre sonhos que nós temos que nós queremos alcançar, sobre os sonhos que foram destruídos, sobre todas as possibilidades envolvendo sonhos. Vai ser uma reflexão bem bacana. Eu vou tentar abordar o máximo disso, assim, tentar tirar ao máximo de tudo que envolve sonhos mesmo. Eu acho sempre muito fascinante, sabe, muito fascinante mesmo tudo que envolve sonho, porque dá pra especular muita coisa sobre isso, dá pra gente pensar, dá pra gente tirar várias e várias coisas, e hoje estamos aqui pra isso, não é mesmo? Mas antes, só gostaria de agradecer aqui ao Pedro Murilo e ao Gabs, que são nossos apoiadores aqui desse projeto, desse sonho, não é mesmo? E estão sempre apoiando lá no Padrim, no Pix. E inclusive eu gostaria de pedir que, se vocês quiserem e puderem, deem uma olhada aí com carinho, se puderem apoiar. Que o nosso Pix é figurantepodcast@gmail.com. Lá você pode mandar qualquer quantia, você pode mandar uma pergunta que eu faço questão de ler aqui, um comentário, qualquer coisa. Vai estar maravilhoso. E tem também o nosso Padrim, que está aí no link da descrição, E lá também é uma ajuda que vocês não fazem ideia. É uma ajuda que vocês podem dar, assim, essencial aqui pra gente continuar o nosso projeto, por vários motivos, é muito importante mesmo. E além disso, você pode estar apoiando aqui nosso projeto, simplesmente comentando, sabe? Deixando um comentário, um feedback, dando um like, isso também. Ou simplesmente só assistindo, você já vai estar me ajudando demais, meus amigos. Só assistindo, ter uma experiência, seja ela boa, ruim ou mais ou menos. É assim que se constrói laços, não é mesmo? Então, qualquer uma dessas coisas vai ser um apoio excepcional. Então, já agradeço vocês por terem vindo aqui, por estarem me ouvindo. Mas chega de baboseira e vamos entrar de cabeça na nossa cabeça. Como foi o dia de vocês? O meu foi péssimo, mas vamos carpir o momento para ver se conseguimos tirar algo de proveitoso disso. Mas hoje, meus amigos, é muito difícil. É muito difícil conseguir tirar algo de proveitoso dessa reflexão, mas eu vou me esforçar ao máximo, porque meus dias não têm sido bons, meus amigos. Meus dias não têm sido bons. Vou ser bem sincero para vocês. Vocês devem até, quem acompanha o canal, deve ter percebido que tá demorando um pouco, não tá tendo muita continuidade, assim. Chegou um tempo que tava tendo aí toda semana alguma coisinha, mas teve um tempozinho aí de uns hiatos, de umas inconsistências, e isso me incomoda demais. Até peço desculpas, mas eu vou explicar que eu tô, talvez, um dos piores momentos da minha vida, sabe? Sem tirar nem pôr. Um período tá sendo muito turbulento pra minha cabeça, tá sempre um turbilhão, de emoções, e isso tá me desanimando muito, assim, tá me deixando muito pra baixo. Eu acho que é o auge da minha depressão, tá sendo agora, porque eu já sofri muito com ansiedade, sofri muito com algumas situações, mas eu acho que a depressão nunca me atingiu tanto quanto me atingiu agora. A sensação é que minha cabeça tá em queda livre e tá sem hora pra atingir o chão, sabe? Parece que nunca chega, o fundo do poço não chega, sempre tem como cavar um pouquinho mais fundo. E isso tá me dando medo, meus amigos, isso tá me dando muito medo. E eu tenho pensado muito sobre o que tá causando isso, mas até isso é difícil de entender. Eu falo sempre do autoconhecimento e que o autoconhecimento é a melhor saída que nós temos pra gente resolver esses problemas e conseguir seguir em frente. Mas chegou um ponto que eu já usei todas as armas possíveis, aparentemente, eu tentei todas as tentativas possíveis e eu ainda não consigo achar muita coisa. Eu sei muito, mas cada vez que eu sei eu quero saber mais. Eu sinto a necessidade de saber ainda mais e eu nunca acho o que tá faltando. Eu nunca acho qual peça tá frouxa aqui dentro. Eu nunca acho como eu fui parar, sabe? Como eu fui ficar desse jeito, que eu tô totalmente o oposto daquilo que eu era, sei lá, uns meses atrás. Eu era uma pessoa que a depressão não conseguia me abalar, eu sempre achava uma solução do nada. Por mais que as coisas estivessem difíceis, eu tirava força, sabe lá da onde, e continuava, sempre com um não tão belo sorriso no rosto, enfrentando as coisas que tinham que se enfrentar, perdendo as lutas que tinham, mas sempre tentando ganhar a guerra, sabe?
E eu sinto que minha cabeça mudou de uma hora para outra. Eu vou tentar recapitular alguns passos, eu vou tentar de fato procurar onde foi que eu errei, porque é surreal como estou agora, assim, eu estou de uma maneira que eu não me reconheço, sabe? Eu não sei como eu fiquei nesse estado. E uma das suspeitas que eu tenho, e aqui começa a nossa reflexão, é que justamente isso começou por causa dos sonhos. Dos sonhos mesmo, de uma maneira muito ambígua. E talvez muita coisa que eu vou falar aqui não tenha muita base, mas foi tudo que eu senti, eu juro pra vocês. Pois se eu começo a pensar onde foi que começou a desandar as coisas, onde foi que teve assim algum ponto de desequilíbrio, e eu acho que esse ponto foi quando eu voltei a sonhar. Sim, é meio estranho, mas foi exatamente quando eu voltei a sonhar, e eu explico pra vocês. Por muito tempo meus sonhos eram bem diferentes do que estão sendo agora. Meus sonhos eram até inspiradores, assim, eu digo, e eles vinham em momentos onde eu estava inspirado, que era até dormindo eu conseguia estar inspirado, porque faz muito tempo que eu não consigo dormir sem ouvir música, sabe? Foi muito tempo mesmo que os barulhos da cabeça são altos demais, eu tenho que ter alguma coisa para afagá-los, ali eu tenho que ter alguma coisa para abafá-los, porque eles falam alto demais, minha cabeça não para em momento algum, e nem na hora de dormir eu consigo desligar. Então vocês devem conhecer essa sensação também, em algum momento vocês já devem ter tido, que é você tá lá tentando dormir e aqueles pensamentos martelando, e você pensa lá desde do problema que você teve ali algumas horas antes, até problemas lá do seu nascimento e conflitos mal resolvidos e tudo mais, você tá sempre ali martelando. E na música foi onde eu achei esse escape para conseguir ter um sossego para dormir. Então sempre coloco uma música, sempre coloco ali uma playlist, alguma coisa, ou simplesmente deixo no aleatório do Spotify e vejo onde vai me levar. E indo nesse aleatório, eu presto sempre atenção nas músicas e tento sempre explorar ali a letra, sempre tento prestar atenção e ir criando histórias na minha cabeça, sabe? Criando histórias com personagens, com enredos, e isso vai me ajudando a relaxar e vai me ajudando a focar. E normalmente meus sonhos eram com base nisso, era com uma história que eu criei e a cabeça ia lá e continuava, sabe? E era uma maravilha, eu diria, porque eu estava criando mesmo dormindo, era minha opinião, sabe? A minha visão sobre isso era algo mágico até, e os sonhos me deixavam numa constante, assim, me relaxavam, me fascinavam, que eu sou fascinado por sonhos, por sonhar, por lembrar de sonhos, por tentar ver o que eles significam, né? Tentar tirar alguma coisa daquilo, eu simplesmente vou me divertir com a situação. E eles eram nesse sentido, sabe? Eles eram histórias, eles eram algo que estava explorando ali a mente. Só que eles não, digamos assim, eles não atingiam muito o pessoal, eles não atingiam muito o meu íntimo, os meus medos, as minhas frustrações, ou até os meus sonhos de fato. Então eu sinto que não mexia comigo por isso, e mais ia nesse lado que era mais fascinante. Só que aí, assim, depois de diversos processos que a vida nos cobra, diversos processos que eu passei tentando melhorar e tudo mais, indo em médicos, fazendo alguns exames, fazendo alguns testes que eu vou falar pra vocês mais pra frente, né? Isso é papo mais pra frente, mas eu já adianto aqui que eu tentei fazer muita coisa pra tentar melhorar essa coisinha que fica em cima do nosso pescoço. E eu tentei, e aí chegou a parte, né, da gente entrar com os medicamentos, assim, de tentar achar a dose certa, achar o medicamento certo, entrar naquela do tentativa e erro. E nessa experiência eu acabei tomando um remédio muito peculiar, assim, um remédio bem específico mesmo, uma situação bem específica. E esse remédio, assim, ele me ajudou em algumas coisas, assim, por mais que eu ainda esteja brigando com ele, tentando achar o jeito certo de fazer ele funcionar, se é que vai ter. Mas uma coisa ele me fez, e eu senti, sabe, eu senti uma diminuidinha um pouco nos ruídos da mente, senti umas sensações que eu não sentia há muito tempo. Então por um lado ele foi positivo, e por um ele foi talvez até que bastante positivo, que eu notei, de novo, não sei se tem base para isso, não sei se tem alguma explicação, mas tomando ele ali, uma das coisas que aconteceu foi que eu voltei a sonhar
mas sonhar de uma maneira diferente, assim, eu voltei a sonhar no meu íntimo da coisa, sabe? Eu voltei a sonhar ali, sei lá, se antes eu sonhava em terceira pessoa ali, com algumas coisas, que eu sonhava com outras coisas, ali eu voltei a sonhar em primeira pessoa mesmo, eu voltei a sonhar sobre mim, sobre meus medos, eu voltei ao meu íntimo total. E os sonhos me colocavam em diversas situações, me colocavam como o protagonista mesmo disso. E isso foi uma faca de dois gumes, porque eu senti que isso balançou completamente a minha cabeça. Eu sei que isso parece um papo de louco, um papo maluco, mas eu vou expandir mais isso, porque eu voltei a sonhar e os meus sonhos voltaram a me pegar muito. Sejam sonhos que eu voltei a ter com mais veemência com traumas ali sobre a escola, porque eu tenho isso, sempre tive, mas se intensificaram com isso, pois eu não terminei o ensino médio de maneira normal. E foi muito turbulento essa era do ensino médio. E na minha cabeça sempre ficou essa de que, por mais que eu tenha terminado pelo Enseja, tenha tirado isso da cartola, minha cabeça ainda não computa que como um ciclo terminado, é como se estivesse em aberto. E aí eu sempre sonho que eu tô lá tentando novamente o ensino médio e o que eu tô de volta, esse tempo eu tenho que terminar ali. Sabe, eu tenho vários, repetidamente sonhos assim, e são sempre meio bizarros ali, toda a situação, mas de uma estranha maneira eles são reconfortantes. E aí eu fui tendo outros sonhos, assim, mais relacionados à vida mesmo, a vivendo em alguns diferentes cenários, e se teve uma vez que eu posso colocar aqui como exemplo, que vai definir bem, que me pegou muito, mas me pegou muito mesmo. Foi um sonho bem simples até. Eu sonhei assim com um lindo campo florido, sabe? Um campo florido com flores de todas as cores, com folhas de árvores ali no chão. Muitas árvores, um lugar fenomenal, com um laguinho, com um barranquinho muito verde. Muitos azuis, amarelos, vermelhos, rosas, todas as cores que vocês puderem imaginar. E aquilo me trouxe uma paz. E não termina por aí. Estava batendo uma brisa, um vento assim magnífico, sabe? E no meio disso tudo eu me via correndo nesse campo florido, eu me via correndo nesse campo árido com essas árvores e flores e tudo mais. Eu me via correndo, eu me via feliz, eu me via livre, eu me via liberto. E aí, meus amigos, aí eu acordei e levei aquele choque de realidade. Sim, eu acordei e fiquei muito mal por perceber que aquilo era só um sonho, que aquilo estava muito longe de ser a realidade. E daí que vem essa frase, né, de que sonhar é magnífico, mas viver é torturante. Porque ali veio toda a ressaca daquilo, sabe? Toda essa ressaca de viver. E a ressaca até de sonhar, né? Porque o sonho foi tão bom, foi como apreciar ali um bom vinho. E acordar foi o dia seguinte, que você tá de ressaca, que você tá com dor de cabeça, que você tá indisposto. E eu acordei assim, uma sensação horrível, eu acordei me sentindo um nada, me sentindo horroroso por dentro, por aquilo não ter sido real e por aquilo estar longe da realidade, sabe? A realidade ali se mostrou muito ruim pra mim, mas muito ruim. Eu acho que foi uma decepção comigo mesmo, com o que eu sou, com o que eu estou, melhor dizendo, que eu achei que eu jamais sentiria isso, porque imagina, tava ali dormindo, sonhando e tava tudo tão bom. A realidade daquele sonho é uma realidade que eu já não tenho mais esperanças que eu vou conseguir alcançar aqui, sabe? Uma coisa boba até, correr no meio, num campo de flores, mas foi o suficiente para me impactar. E com isso fui tendo vários sonhos assim, sabe? Fui tendo vários sonhos maravilhosos desse jeito, ou sonhos esquisitos, mas o que fica é que nos sonhos eu estou vivendo, sabe? Nos sonhos eu estava tendo vivências, enquanto que na realidade eu estava deixando de existir. E isso me deixou com muito medo, sabe? Talvez a única maneira, o único estopim
que eu vejo para mim estar na situação que eu estou hoje, na situação deplorável que minha mente se encontra, foi começado por isso. Esse foi o start dessa coisa, isso que startou tudo, foi talvez um efeito dominó. E ali eu vi que com sonhos maravilhosos desse jeito, acordar acabou ficando mesmo torturante, sabe? Torturante, é uma tortura você acordar e depois de ter tido uma experiência tão boa, uma experiência mágica, você acorda e a realidade... Aí já de cara, toda vez que eu acordo vem um desânimo, sabe? Vem aquela coisa que a gente perde a esperança, a gente perde a vontade de lutar. E parece que a gente encara ali como se a nossa sina fosse apenas sofrer. Fosse o único motivo que a gente tá aqui, sabe? E eu notei que, assim, na parte de viver, fora os sonhos, tá tudo muito ruim, sabe? Tá tudo muito decepcionante. Eu, nesses últimos tempos, estou fazendo cada vez menos coisas. Cada vez mais coisas estão fazendo menos sentido. Eu estou perdendo a motivação, estou vendo cada vez menos motivos para continuar. Isso tem me assustado. Mas me assustado de uma maneira assim, que é sem precedentes, sabe? Eu tenho medo do que está acontecendo, eu tenho medo de onde isso vai me levar, e eu tenho medo de onde é que eu vou chegar com tudo isso. E eu me recordo, antes eu não era assim, minha cabeça não era desse jeito. Podia ser a barreira que fosse, eu ia dar um jeito pra ficar e fazer o melhor pra mim, sabe? Porque só a gente sabe o que é melhor pra gente. Por mais que tenhamos pessoas maravilhosas ao nosso redor, tentando sempre o nosso bem, só a gente vai ter esse poder e esse direito de saber o que fazer. E eu notei isso, sabe? Eu notei que estava fazendo cada vez menos coisas e o meu medo maior é que eu percebi que eu estava deixando de existir, sabe? Eu estava deixando de existir nesse plano, que estava ficando cada vez mais insignificante para os outros, estava fazendo cada vez menos impacto para os outros, e isso me magoou muito, sabendo que cada vez o nada estava mais próximo, e me deixou mal, sabe? Viver ali estava cada vez com menos sentido. E aí eu comecei a ver o outro lado da história, pois se antes eu estava achando que viver é torturante, agora eu já mudava um pouco e chegava à conclusão de que, na verdade, sonhar se tornou torturante, sonhar se tornou uma desgraça, porque toda vez que eu vou dormir eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu sei que eu vou acordar. E sonhar virou isso, porque quanto mais sonhamos, quanto mais escapamos da realidade, estamos mais próximos do escapismo mesmo. A gente começa a ver o real sentido dessa palavra, o real sentido desse sentimento, que às vezes é tão falado por aí, mas ninguém para pensar qual é o problema de fato com o escapismo, qual é o problema de fato que leva as pessoas. Não é como se todo mundo quisesse estar lá, mas a gente começa a ver o porquê as pessoas talvez prefeririam escapar da realidade. E a gente vai sentindo isso no nível metafísico da coisa. E não é bom, sabe? Não é bom a gente rejeitar a realidade para viver nos sonhos, para viver no imaginário, para viver em algo que não existe, sabe? É um outro plano que não é real, não está na realidade. E quando começamos a preferir, a gente vê que é um caminho quase que sem volta, pois é inalcançável muita coisa, é inalcançável a sensação. E a gente começa a olhar até com desprezo para a realidade, portanto que a realidade já olhou com desprezo para a gente. E isso me deixa mal, tá me deixando muito mal. Sonhar, quero uma coisa tão boa, que é uma coisa muito boa. Acordar, quero ser uma coisa boa, uma coisa muito boa. Parece que tudo só nos leva ao caminho de sofrer, sabe? Tudo só me levou ao caminho de sofrer. E o sofrimento parecia ser a única saída, sabe? E a gente vive, sabe, num tempo, numa época onde sonhar não é visto com bons olhos, sabe? Onde sonhar é visto como algo inocente,
pois a norma é justamente os nossos sonhos serem destruídos e nós temos que abaixar a cabeça para isso e fazer alguma coisinha ali para sobreviver. É isso, somente isso. O que vier disso é lucro. E eu não consigo me conformar com isso, eu não consigo de fato me conformar com isso. Eu fico muito triste, meus amigos. Ai, é difícil, sabe? Eu não tô num momento muito bom, tô num momento horrível mesmo. Eu até peço desculpas até por não estar conseguindo tirar muita coisa disso, mas eu sinto que eu precisava falar com alguém. E por mais que eu já tenha falado muito com a minha família, eu também considero muito vocês, sabe? Cada um de vocês que está aí comentando, está aí assistindo, simplesmente está aí me ouvindo, sabe? Isso pra mim já basta. E eu sentia que eu precisava falar com vocês de alguma forma. E eu tô vindo aqui por meio disso, né? Fazendo mais um desabafo, mais uma reflexão. Só que é muito difícil pra mim, porque eu queria mesmo chegar aqui e a reflexão ela sempre tem um fim. E um fim onde eu enxergo algo que não parece estar aparente, sabe? Os Capim do Jeans, as 6 edições que tiveram até agora, elas sempre seguiram um estranho padrão, onde por mais pessimista que ela tivesse, no fim ainda sobrava um otimismo, sabe? Um otimismo pessimista, um pessimismo otimista. Essa era a vibe. Então eu queria muito conseguir chegar aqui para vocês e agora e falar com todas as letras que dessa reflexão que nós podemos tirar é não se confortar com os sonhos, é não se conformar com a realidade, é não se entregar ao escapismo e também nem se entregar a essas amarras que a realidade tenta nos impor, e sim que o ideal não é viver sonhando ou sonhar vivendo, mas sim lutar para realizar os nossos sonhos, usar todas as nossas forças para fazer aquilo que nós queremos, para fazer aquilo que nós idealizamos como certo, para lutar pela gente e por nós. E eu queria realmente ter força para dizer que este é um caminho alcançável e que isso não é mais um sonho. Só que eu me vejo com cada vez menos esperanças. Mas isso não significa que eu vá desistir. Não, meus amigos. Eu vou encarar isso como mais uma derrota que eu tive, mais uma derrota muito dura. Mas eu jamais vou deixar de acreditar que esse é o caminho certo. Eu posso estar sendo um enorme hipócrita agora por ter tantas dúvidas se um dia eu vou conseguir. Mas eu não vou me conformar e até o último dia da minha vida eu vou fazer de tudo para continuar acreditando que este é o certo. Que o certo é a gente não abrir mão da realidade para viver apenas na utopia de alguns sonhos. E também nem abrir mão de nossos sonhos para aceitar uma dura realidade onde ter sonhos é uma coisa de babaca que as pessoas veem, uma coisa boba, uma coisa que é para ser jogada no lixo. Eu não vou entrar nessa. Então, nessa reflexão, se eu tenho algo a dizer para todos vocês, é justamente isso. Continue lutando. Não deem os ouvidos para aqueles que não merecem. Só vocês sabem a importância e o peso daqueles que vocês sonham como melhor. E ninguém tem o direito de interferir nessa sua jornada. Nessa nossa jornada, só nós podemos encabeçá-la e seguir em frente, meus amigos. E eu agradeço de coração a todos aqueles que me ouviram. E como nós estamos já em dezembro, eu não sei quando isso vai ser postado, mas eu acho que vai ser postado em dezembro ainda assim. Eu desejo a vocês um Feliz Natal. Talvez tenha um especial de Natal, inclusive. Eu não prometo nada, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Eu não sei nem como eu vou estar até lá, mas de verdade mesmo, que o Natal de vocês seja abençoado, que vocês possam ter um dia magnífico e que esse dia sirva sirva para vocês assim como algo para vocês se inspirarem, né?
nesse dia que é para ser um dia glorioso e seguirem o resto do ano até chegar lá de novo com a cabeça erguida, tudo muito bem. E desejo também um bom fim de ano, bom final de ano, que tudo de vocês queiram se realizem mesmo, que o ano que vem seja melhor que esse ano. Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, meus amigos. Até a próxima.